Oi, pessoal, vamos para a explicação da aula de hoje. Primeiro no livro de Ciências, página 36 e 37, certo? Aqui a gente vai continuar falando sobre os seres vivos, sobre a alimentação dos seres vivos. Cada ser vivo, ele tem um jeito próprio de se alimentar. Vejamos alguns exemplos a seguir. Os seres vivos, eles não se alimentam da mesma forma, né? Cada um tem seu jeito. Vamos observar abaixo aqui. Temos dois animais. Aqui temos uma capivara se alimentando de plantas, como o capim e a grama. E aqui nós temos a onça pintada. Já a onça, ela se alimenta de outros animais, como capivaras e jacarés. Existem animais que se alimentam apenas de plantas. E esses animais, eles são chamados de herbívoros. Só se alimenta, só come planta. A capivara, o boi, o cavalo, são alguns exemplos de animais que só comem plantas, de animais herbívoros. Outros animais são chamados carnívoros, eles se alimentam apenas de animais, de outros animais. A onça, a aranha, o tubarão são exemplos de animais carnívoros que se alimentam de outros animais. E há animais que comem tanto plantas como animais, que são chamados de onívoros. É o caso da galinha, do lobo-guará e do mico-leão-dourado. As galinhas, por exemplo, elas comem sementes, folhas, insetos e minhocas, certo? Então, os que comem só plantas são os herbívoros, os que se alimentam de outros animais são carnívoros, e os que comem as duas coisas são os onívoros, certo? Então, aqui é para circular o nome do alimento consumido pela capivara. A gente viu aqui, ó, a capivara se alimentando de plantas. Então, aqui tem ovos de aves, joaninhas, folhas de plantas ou pernilongos. A capivara, ela come plantas, né? Então, vocês vão circular aqui, ó, folhas de plantas. Aqui na página 37 vai falar que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Vamos ver como é isso. Aqui tá mostrando uma caverna. Essa imagem da letra A tá bem escurinha, mas é uma caverna. E aí a gente sabe que não tem luz dentro das cavernas. Por isso, não existem plantas adultas nesses lugares, tá? Aqui é uma caverna lá no estado de Goiás. Então, as cavernas são ambientes muito escuros em que poucos seres vivos conseguem viver. Lá podemos encontrar algumas sementes brotando, mas as plantas não conseguem crescer e logo morrem. Isso acontece porque as plantas só sobrevivem quando recebem luz, como aqui na foto B, ó. Nessa foto a gente vê que tem bastante planta. Por quê? Porque não é um lugar escuro, esse lugar recebe luz, né? As plantas, elas usam a luz para produzir o próprio alimento. Além da luz, elas precisam de água e do gás carbônico que está presente no ar que a gente respira. É um tipo de gás que nós respiramos. O gás carbônico é produzido pela respiração dos seres vivos. Então, quando a gente respira, a gente produz esse gás carbônico. E aí a gente bota ele para fora e para dentro, tá? Sempre nesse exercício da respiração. Aqui tem 3 palavras: produzem, escondem e encontram. Então, tem que uma dessas 3 completar essa frase aqui, ó. As plantas, o próprio alimento. O que é que elas fazem? Elas produzem o próprio alimento, elas escondem o próprio alimento ou elas encontram o próprio alimento? As plantas produzem o próprio alimento. Então, vocês vão escrever produzem aqui nessa linha, ok? Pronto. A próxima atividade é no livro de História, certo? Livro de História, páginas 42 e 43.
No livro de história a gente está falando sobre as famílias, que cada família tem um costume, tem uma história, cada família é diferente. E os acontecimentos e costumes das famílias fazem parte da história de cada uma delas. E esses costumes podem ser lembrados pelas pessoas e transmitidos por várias gerações. Uma vai passando e contando para a outra, ensinando a outra, e assim vai passando de um para o outro. Então aqui tem um relato de Dona Messias, que nasceu em Curuaçá, na Bahia, no ano de 1930. Então ela conta, meu pai era pescador, mas a gente foi mais na roça. Ali ele plantava mandioca, a gente ajudava. Tudo que plantava ali, a gente ajudava. Vivia de roça e de pescaria. A gente tocava os bois no pé do engenho para poder moer a cana. De manhã, vinha tirar leite para o povo tomar café. E eu gostava muito desses trabalhos. Então, Dona Messias está contando aqui, para os seus netinhos, a história de quando ela era mais jovem, que ela ajudava a família dela, os pais dela, certo? Na página 43, vai falar sobre os objetos. Os objetos, eles também podem contar histórias sobre as famílias. Roupas, enfeites, móveis, instrumentos musicais, ferramentas, louças e brinquedos são importantes fontes de informação a respeito das famílias de diferentes épocas. Então, com certeza, alguém da sua família, sempre os mais velhos, eles têm algum objeto antigo que guardam como lembrança, como recordação, um objeto antigo que ele tem uma história para contar, que ele traz uma lembrança boa, e aí essas pessoas guardam, certo? Então aqui, olha, tem uma imagem, tá? Essa imagem, ela está retratando uma casa brasileira há muito tempo atrás, lá no ano de 1814, certo? Aí a gente pode observar muitas coisas aqui. Algumas coisas são parecidas com o nosso dia a dia, né? Que objetos a gente consegue identificar nessa imagem? Nós temos aqui um espelho, aqui uma mesinha, né, para botar os objetos em cima. Essa mulher está sentada numa cadeira, né? Aqui, provavelmente acho que um sofá, né? Eu acho que eles estão numa sala, acho que não é um quarto, não. Não a sala, né? Aqui tem uma criança num andadorzinho. Aqui é como se fosse uma mesinha, não sei o que é que essa moça tá fazendo, não sei se ela tá costurando. Como se fosse uma mesinha, tá? Tem um cachorrinho, tem outra aqui fazendo seus trabalhos, ok? E aí aqui nessa tabela a gente vai escrever desse lado, aqui, quais objetos se parecem com os que a gente tem hoje nas nossas casas. E desse lado, os objetos que são diferentes dos que existem hoje nas casas. Então, o que é que a gente tem parecido aqui? A gente tem o espelho, né? O espelho é parecido com os de hoje, né? Então, a gente coloca aqui na primeira linha, espelho. A mesa, essa mesinha também, né? É um pouco parecida com as de hoje. Então, a gente escreve na segunda linha. A porta, né? Porta parecida, né? E a cadeira também parece com as de hoje. Desse lado, os objetos diferentes. Então, vamos ver esse sofá aqui, né? Tá bem diferente, a gente não vê mais sofá assim hoje em dia.
Tem umas coisas bem diferentes aqui também, se a gente perceber as roupas das pessoas, né? Não se usa mais roupas assim hoje em dia. Então, a gente pode colocar também aqui roupas, certo? E esse andadorzinho aqui, olha, que a criancinha tá segurando para andar. Existem andadores hoje, mas são bem diferentes, né? Do que esse. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Andador. Tá? E aí, assim, com o passar do tempo, a gente pode observar muitas coisas, tudo muda, né? Desde os costumes que as famílias tinham antigamente, como era viver antigamente, e hoje em dia é diferente, aos objetos, aos móveis, às roupas, tudo muda com o tempo, certo? Tudo se transforma, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje.